O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a campanha de Jair Bolsonaro apresentar provas sobre possíveis fraudes em inserções de propagandas na região Nordeste, sob pena de cometer crime eleitoral. A gente vai trazer esse destaque daqui a pouquinho com o Pedro Nogueira. Antes, por que não? Eu pulei. Estão chamando a gente. Eu pulei a melhor parte. Eles falaram, a gente quer falar disso e vocês não vão nos chamar? Foi isso, exatamente isso. Olha lá a cara da Evazia. Fui tratorando essas maravilhas, o nosso trio de ferro. Gente, vamos falar então sobre essa decisão do STF, que já formou maioria então para manter a decisão do TSE, que amplia os poderes aí para combater fake news, que agiliza esse processo. A decisão que foi mantida há 5 dias do segundo turno. Bom, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fala que é uma medida inconstitucional e uma forma de censura. Como que você viu essa decisão agora do STF? Alexandre, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, Evandro, bom dia, Brasília, é aquele quebra-língua que a gente treina todo dia. Né? Ai. Gustavo Uribe, tudo bem? Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente está, de novo, indo nessa questão dos factoides de última hora, por um lado, de outro lado, essa questão da fake news e como o judiciário lida com isso. A gente está lidando com problemas muito, muito novos, a legislação não abarca tudo e tem aí algum espaço para o judiciário decidir. E alguns vão olhar isso como uma ação correta do judiciário, tentando controlar algumas atitudes vistas como ilícitas, criminosas, exageradas, e outros vão achar que é ativismo judicial. Eu tenho até brincado que eu digo que ativismo judicial mudou. Agora é toda decisão judicial que a gente não gosta. Quando você não concorda com a decisão judicial, você chama de ativismo. De qualquer jeito, alguma coisa tem que ser feita. Existe um uso despudorado das redes sociais com fake news, com ofensas, com coisas que são jogadas exatamente para viralizar, para ir parar no Zap, e depois, mesmo mandando derrubar, mesmo mandando tirar do ar, o estrago já está feito, por um lado. Por outro lado, também tem essa questão das rádios, né, da denúncia, que é aquela tentativa de se criar um factoide ali na última hora. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem realmente sido muito provocada. Eu, pelo menos, nunca vi uma eleição que demandasse tanta ação do judiciário. E a gente tem na cadeira ali da presidência Alexandre de Moraes, que, num resumo para quem nos acompanha, ele tem uma cabeça, vamos dizer, de delegado, né? O delegado toma atitude, manda prender, manda investigar. Às vezes podemos discutir se tem um exagero aqui, tem um exagero ali, mas uma coisa, Alexandre de Moraes nunca vai poder ser acusado de omisso. As coisas estão passando na frente dele e ele está agarrando e decidindo. E em alguns momentos a gente vai concordar, em alguns momentos a gente vai discordar, mas a gente não pode fechar os olhos de que é uma campanha que tem um ritmo muito alucinado, até para a gente acompanhar, de coisas acontecendo e fatos que, sim, resvalam no ilícito, resvalam em problemas que precisam mesmo de uma posição do judiciário. Obrigado, viu, Borges? Gente, bom dia para vocês. Marcela mencionou ali o argumento do Procurador-Geral da República. E eu quero trazer o argumento, um deles, né, do relator, que é o ministro Edson Fachin, que ele diz que não é todo o discurso, né, que vai passar por essa triagem, vamos dizer assim, né, de uma forma bastante até sensível do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim aqueles conteúdos que tiverem falsidade, descontrole, circulação massiva, ou seja, que já foram publicados e que poderiam, né, levar a uma desinformação, Uribe. É um tema muito sensível, viu, Cine? Mas inicialmente, bom dia a todos, bom dia Cine, bom dia Marcela, bom dia Basília e bom dia Alexandre. A Constituição Federal prevê que o Ministério Público é uma espécie de responsável fiscal da lei e também defensor do ordenamento jurídico. Se tivéssemos em tempos comuns, seria censura.
Se depois das eleições você tiver essa resolução e você não ouve o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, seria censura. Mas estamos em tempos estranhos. Nunca tivemos tantas fake news sendo dispersadas nas redes sociais. E se fosse apenas decisões contrárias a um dos lados, tudo bem, a reclamação seria válida, mas são contra os dois. Conteúdos que foram dispersados por André Janones foram retirados, segundo essa resolução. Conteúdos dispersados pela família do presidente Jair Bolsonaro, que eram fake news, acabaram sendo retirados por essa decisão. Então, o pau que está batendo em Chico também está batendo em Francisco, ou seja, é o Tribunal Superior Eleitoral tentando ir contra uma corrente que é uma novidade. Tivemos em 2018, por exemplo, fake news sendo dispersadas, mas não no volume atual. Então, por ser um período muito curto, estamos a 6, 5 dias das eleições, essa medida é cabível na tentativa de dar celeridade ao processo para que essas fake news não causem um estrago maior, para que elas não interfiram no processo eleitoral. Ontem mesmo, eu e a Basília já antecipamos aqui que seria essa a decisão, porque para tomar essa decisão de se fazer essa resolução, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral chegaram a consultar o plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros foram consultados a respeito dessa decisão e a grande maioria deu um aceno positivo de que são tempos emergenciais, onde você tem um volume muito grande de fake news e que neste momento esse tipo de medida é cabível até o segundo turno, até o domingo. Depois do segundo turno, o jogo é outro. Aí sim, seria uma censura não ouvir o Ministério Público, porque ele é o defensor do ordenamento jurídico segundo a Constituição Federal. Basília, é então de fato um momento muito específico que a gente está tratando, né? Aliás, não é uma novidade, é claro, a disseminação de fake news, mas nessa velocidade? Pois é, veja que a presidente do Supremo Tribunal Federal também deu celeridade, né? Rapidamente colocou aí esse caso em julgamento no plenário virtual. Ela tem dado prioridade a questões eleitorais, ministra Rosa Weber, especialmente porque a presidência dela coincidiu com esta eleição acirradíssima. Ela já foi ministra-presidente do TSE nas últimas eleições em 2018. A Justiça Eleitoral era comandada por Rosa Weber. Então, ela tem isso ali no seu currículo. Foi ela quem diplomou o então presidente eleito, o presidente do Brasil eleito, Jair Bolsonaro. Então, agora a gente volta a uma outra configuração da história em que Weber está no comando da Suprema Corte. Então, é a arena principal de disputas jurídicas. No que diz respeito à justiça eleitoral, no que diz respeito a questões eleitorais, quem comanda é o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o que o STF está fazendo é legitimando, reconhecendo que o Tribunal Eleitoral tem sim essa possibilidade de amplos poderes, pode ter estes amplos poderes em um momento excepcional. Ontem eu falei disso, né? A gente está em tempos excepcionais, às vésperas de uma eleição eivada de mentiras, né? Cheia de mentiras. Então, para momentos excepcionais, medidas excepcionais, tanto que os ministros agora poderão, sem nem mesmo serem provocados, retirar essas mentiras, como bem colocou o Uribe. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, propagadores de mentiras de ambos os lados, sejam políticos ou não, poderão ter as suas publicações apagadas das redes sociais. O tempo da justiça é infinitamente mais devagar do que o tempo da mentira. Uma mentira bem contada cola, né? E uma mentira repetida várias vezes até parece verdade, que é o que a gente está vendo, em especial nesta campanha de 2022, mais do que em 2018. O que o ministro-presidente do TSE chamou de segunda geração de mentiras requer também uma segunda geração de atitudes para combatê-las. Por isso, este tempo que a gente está vivendo. Bom, maioria, então, pela manutenção dos poderes do Tribunal Superior Eleitoral. É importante destacar que pelo menos 2 dos ministros que integram o TSE e também fazem parte do STF já votaram e, como esperado, favoravelmente a decisão da Justiça Eleitoral. Estou falando do Alexandre de Moraes e de Ricardo
Ricardo Lewandowski. A tendência é esta, que a maioria se mantenha até o fim do julgamento pró-TSE, mas é interessante também acompanhar quando chegará a vez dos outros ministros que não se aliam a esta corrente, né? Esses ministros que são indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, de que maneira eles vão se posicionar. Isso pode mudar o resultado do julgamento? Não, mas serve de contraponto e com certeza será objeto das nossas análises aqui. Inclusive, né, só antes da gente seguir rapidamente, Uribe, um dos argumentos apresentados pelo Aras foi também de que desinformação se combate com informação. Agora é muito difícil você conseguir prever que a vacina vá funcionar para o tamanho da doença provocada pela fake news, né? Em uma questão de segundos, Cine, esse é o problema, porque o Twitter e o Facebook chegaram a fechar acordos com a Justiça Eleitoral para colocar uma abinha de informação. E quando tem uma informação inverídica, você coloca na sequência a informação verdadeira. Mas muitas pessoas não acessam essa informação verdadeira. E como disse a Basília, o tempo da justiça não é o tempo das mentiras. O tempo das mentiras é muito rápido. Há 6 dias das eleições, medidas enérgicas são cabíveis. Mas eu repito, pós-eleições, o jogo é outro. A justiça não pode agir dessa maneira. E aí a discussão que a gente sempre fala por aqui. É necessário que após as eleições deste ano, haja uma mudança ampla no Código Eleitoral brasileiro. Agora, gente, vamos continuar juntinhos nesta manhã aqui no Live CNN para a gente falar de uma outra pauta, de um outro assunto que, claro, está tudo correlacionado, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, agora deu um prazo de 24 horas para a campanha de Jair Bolsonaro apresentar provas sobre possíveis fraudes em inserções de propaganda na região Nordeste, sob pena de cometer crime eleitoral. Ontem foi feito um chamamento aí à imprensa, né, por parte do ministro das Comunicações, Fábio Faria, falando que teria um grande anúncio. E aí eles fizeram esse anúncio, falando que tinham feito uma auditoria, mostrando que teria essa fraude acontecendo, principalmente em veículos da região Nordeste. Agora, o que o ministro quer são provas, não é isso, Basília? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral deu esse prazo aí para receber provas ou, nas palavras dele, informações sérias. O que seriam informações sérias? Não é para brincar com eleição no Brasil. Eleição não é palco de brincadeiras, né? Porque a gente está tratando aí do convencimento do eleitor, da formação do pensamento desse eleitor, se ele vai de Lula, vai de Bolsonaro, e ao mesmo tempo a gente está falando do futuro do país. Então, esta denúncia que foi apresentada ontem pela campanha do presidente Jair Bolsonaro afirma que inúmeras rádios, não diz quantas, não diz quais, estariam então deixando de veicular informações, propaganda de Bolsonaro para manter somente o quantitativo aí de inserções do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao mesmo tempo que essa representação deixa aí várias lacunas de informações, tanto é que agora a Corte Eleitoral está cobrando estas provas, ao mesmo tempo que a representação faz isso, também traz uma hipótese ou lança mais suspeitas de que a campanha de Lula que estaria sendo beneficiada por uma operação arquitetada, a esta palavra ali na representação movida pela campanha de Bolsonaro, como se essa retirada, suposta retirada das campanhas de Bolsonaro, das inserções de Bolsonaro, fosse arquitetado, um plano por trás para dar mais tempo de mídia a um e não ao outro. E quem acusa tem que provar. Esta máxima do direito também vale para a Corte Eleitoral. E mais do que isso, e se não provar? A gente está a poucos dias das eleições. Dia a dia, nas rádios, para quem já trabalhou em rádio, quem já está acompanhando as nossas informações aqui, é muito comum que as campanhas façam essa fiscalização por elas mesmas para checar se os candidatos tiveram mais ou menos inserções colocadas no ar. Então, não é de hoje, se essa informação for verdadeira, que a campanha de Bolsonaro já está sabendo disso. E por que anunciar agora, faltando tão pouco tempo para este domingo, para este segundo turno? Vira um ato político, né? Mais do que uma denúncia, um recurso à justiça, acaba transformando isso em mais holofotes, anuncia nas redes sociais, faz transmissão na internet, coloca ministro de governo para ser o porta-voz dessa suposta fraude eleitoral. No pedido de informações, o presidente do TSE
cobra estas informações, mais dados sobre a denúncia, e diz que, se isso não for apresentado, a campanha de Bolsonaro corre o risco de ela ser acusada de estar cometendo um crime eleitoral, né? Numa ação judicial eleitoral, a campanha pode acabar pagando por supostamente estar espalhando mentiras. Em outras palavras, o TSE quer saber o que é verdade e o que é mentira. Se é verdade a denúncia ou se a gente está vendo aí uma instrumentalização, institucionalização das fake news. Uribe, é possível que tudo isso que a Basília falou aconteça agora há tão poucos dias do segundo turno? Olha, Cine, eu concordo com a Basília quando ela fala. O direito penal diz que o ônus da prova é de quem acusa. Mas na prática? Uma denúncia sem provas é tese. Então é necessário a gente esperar para saber se realmente Fábio Faria e Fábio Van Garten irão apresentar essa relação de rádios hoje à Justiça Eleitoral e o tempo. Quais seriam os tempos para a propagação, a veiculação dessas informações. Na prática, resta saber se eles têm provas. É muito estranho fazer uma denúncia, uma acusação, chamar uma entrevista à imprensa sem provas. Lembra muito um trabalho de fiscalização, por exemplo, das eleições sem relatório, que é mais ou menos o que as Forças Armadas fizeram. Disseram agora que não tem nem relatório, apesar de termos na CNN a apuração, que nós já trouxemos, de que o resultado da fiscalização no primeiro turno chegou a ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. Então o que a gente vê é uma série de indicações e sinalizações que não param em pé, que não se viabilizam. É muito perigoso chegar às vésperas da eleição com uma suspeição do processo democrático, mas que não seja possível provar isso. E beira a ingenuidade achar que este processo, essa tese, possa ser a resposta para que Luiz Inácio Lula da Silva tenha maioria no Nordeste. Isso é uma questão histórica. Desde 2002, o PT ganha na região Nordeste. Então, não seria, eventualmente, a falta da veiculação de inserções, claro, que se forem provadas, são graves e devem ser, sim, condenadas essas rádios por fraude eleitoral. Mas isso não é uma explicação para que Lula esteja na frente no Nordeste. Isso é uma questão histórica de identificação de Lula com a região. Uribe, rapidamente, eu até questionei sobre prática, porque caso se comprove essa irregularidade, haveria um tempo para se corrigir essa situação há tão poucos dias das eleições? Eu acho que eu até me expressei errado na hora de perguntar. Provavelmente, sim. Caso seja aprovada nos próximos dias, pode ser tomada a decisão de que você aumente a veiculação de inserções partidárias de Jair Bolsonaro no Nordeste. Claro, uma punição à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva só haveria se tivesse uma comprovação de que foi um pedido da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para que você tivesse, então, a proibição da veiculação dessas inserções. Pelo menos a denúncia feita ontem, a tese, nem chamo de denúncia porque não tem prova por enquanto, a tese feita pela campanha de Jair Bolsonaro é de que não tem uma veiculação direta, é que as rádios ou prefeitos locais tenham agido dessa maneira. Então temos de esperar. Caso não sejam apresentadas essas provas, é mais uma tese de conspiração. Pois é, né? Então, caso as provas não apareçam, Borges, é uma forma de tumultuar o processo? É uma forma de tumultuar, mas mais do que isso, eu queria até pegar um gancho no que o Uribe estava falando, é uma maneira de oferecer para a militância bolsonarista uma narrativa, né? Essa palavrinha que infelizmente a gente usa em todos os comentários, mas temos que usar, né? É uma narrativa para explicar por que Bolsonaro não lidera no Nordeste. É ele que vai bem em todas as regiões do Brasil, mas que realmente no Nordeste tem uma conta muito desequilibrada, mas é uma coisa, como disse bem o Uribe, histórica. Em 2018 mesmo, o Fernando Haddad, que foi muito mal votado no Brasil inteiro, foi muito bem votado no Nordeste. Então, assim, né, o Lula nem se fala. Então, o governo Bolsonaro tentou de tudo para tentar, de certa forma, trazer o voto nordestino, com o auxílio, por exemplo, de 600, que mexeu muito pouco ali na curva de votos do Nordeste e é, talvez, para alguns, a maior tentativa de compra de voto da história do Brasil. Nunca se gastou tanto dinheiro como está se gastando atualmente e a Lula continua liderando com muita folga no Nordeste. Tem também a transposição do Rio São Francisco. Você vê a Codevasp cheia de denúncias de corrupção. Quer dizer, foi feito de tudo ali nessa obra do São Francisco para tentar se emplacar também essa história de que como fosse o governo Bolsonaro que tivesse levado a água ao Nordeste, também não emplacou.
Então se tenta levar para a militância uma explicação. E como mostram os monitoramentos de grupos bolsonaristas, já fica desde ontem, agora está explicado por que Bolsonaro não é bem votado no Nordeste, é porque tem uma conspiração da maçonaria com os Illuminati, com sei lá o quê, aquelas coisas que eles inventam, para que ele não tenha veiculações suficientes nas rádios locais e por causa disso ele não tem voto, mas não é isso, não é verdade. É claro que tem que ter isonomia na campanha, é claro que se alguma rádio não veiculou, que seja punida, a campanha receba a compensação, se for provado, mas nada disso explica a supremacia de Lula no Nordeste. Ele sempre teve, né? De 2002 para cá, então, mais ainda. Então, não é isso que explicaria essa diferença. E se Lula vier a ser eleito, com certeza o voto do Nordeste fez a diferença. Informação rapidinho. A Procuradoria-Geral da República já recorreu ao Supremo Tribunal Federal por esta decisão que a gente está vendo aí para suspender os poderes do TSE em meio às eleições. Então, hoje, o plenário do STF está confirmando a liminar dada pelo ministro Edson Fachin e já tem um agravo, já tem um recurso da PGR para que o plenário volte a discutir essa decisão, né, novamente em caráter de mérito. Muito bom você já atualizar isso para a gente. Para quem nos acompanha, resolução que dá poderes ao Tribunal Superior Eleitoral para retirar imediatamente publicações que sejam consideradas fake news ou desinformações nas redes sociais. Obrigado, Basília, Uribe, Borges. É sempre muito bom conversar com vocês assim no começo, porque a hora passa rápido, entendeu? Mal começamos, já é 11 ou já são 11 horas da manhã. Meia horinha, ó. Meia horinha sim. Ficar aqui do lado do Uribe, eu não posso dizer o mesmo, sabe? Assim, ó, vai na maciota, demora demais, gente, para acabar esse expediente. É a rave da democracia, né? É a rave da democracia, exatamente. Valeu, gente. Até já.